Como eu sou salvo? Como você é salvo? Essa não é uma pergunta nova. Talvez você já tenha se perguntado várias vezes. É uma pergunta que está contida na narrativa bíblica. Várias pessoas chegam até Jesus e perguntam ao Senhor: como eu posso chegar aos céus? E Deus fala conosco por meio da sua lei e também por meio do seu evangelho. Hoje vamos continuar falando dos paradoxos dentro da teologia luterana, que é a distinção entre lei e evangelho. A gente já falou sobre isso, tem um vídeo aqui que eu vou deixar nos comentários, mas hoje eu quero convidá-los a pensar sobre isso ou a refletir sobre isso através de uma imagem muito famosa de Lucas Cranach, Lei e Evangelho. Você é nosso convidado. Lucas Cranach foi um personagem importantíssimo dentro do movimento da Reforma. Alguns dizem que Martinho Lutero ele colocava o Evangelho em palavras e Lucas Cranach colocava o Evangelho em imagens. Ele trazia imagens, ou facilitava as pessoas a visualizar o Evangelho. Além disso, os dois eram muito amigos íntimos. Lucas Cranach participou, por exemplo, do casamento de Martinho Lutero com Catarina, que tinha pouquíssimas pessoas ali presentes. Eles eram compadres, cada um era padrinho de ambos os filhos. Além disso, Lucas Cranach ele foi responsável por vários retratos, tanto de Lutero como de Catarina, como também da família, Melanchthon. Além de, por exemplo, ter outras obras importantes no movimento da Reforma, como a ilustração da Bíblia traduzida por Lutero, entre outras. Aqui, só para vocês terem uma ideia da importância desse trabalho de Lucas Cranach. Mas talvez um dos trabalhos, uma das pinturas mais relevantes seja justamente Lei e Evangelho. Nós temos duas versões dessa pintura, uma que está na cidade de Gotha e a outra que está na cidade de Praga. Então, o que a gente vai olhar agora, primeiramente, é que está na cidade de Gotha. No final do vídeo, eu quero mostrar também essa outra que está lá na cidade de Praga. Mas há várias pequenas alterações. Parece que Lucas Cranach também estava trabalhando e desenhando essa imagem e essa pintura. Essa imagem ela é rica em textos bíblicos. Então, de repente, seria interessante vocês olharem e tentarem visualizar os textos bíblicos que ali estão contidos e essa dinâmica de lei e também de evangelho. Coloque nos comentários que eu vou ficar feliz em poder ler e conversar com vocês também. Podemos logo observar que a imagem é dividida em duas partes, por meio da árvore. Do lado esquerdo da imagem representa a lei, uma lei que não salva. No outro lado da árvore temos o evangelho, poderíamos dizer a graça de Deus, a salvação de Deus. O primeiro destaque que faço é justamente no topo da árvore. De um lado da lei, a árvore está seca, sem folha, sem vida. Do lado do evangelho, ela está verde, florida, com vida. Do lado da lei, a história que chama atenção é da queda em pecado de Adão e Eva, que quando Deus os criou, os colocou ali no jardim do Éden, ele disse que poderiam comer de todas as frutas das árvores que estavam ali no jardim, menos da árvore que dava o conhecimento do bem e do mal. O pecado original, então, é compartilhado com toda a humanidade. E por isso temos outras histórias que refletem como o coração do homem se apega a outros deuses e o ser humano acaba deixando de confiar em Deus. Ao lado vocês vão perceber e vocês vão se lembrar da história que o povo de Israel estava sendo atacado pelas serpentes. Então Moisés fez uma serpente de ouro e todos que olhassem para essa serpente seriam curados. O que chama atenção, o que é curioso, é justamente que essa história ela é retratada pelo evangelista João lá no capítulo 3, quando retrata essa história junto com Jesus. A diferença é que aqueles que foram curados das picadas da serpente um dia iriam morrer, mas aqueles que são resgatados por Cristo, aqueles que são salvos por Cristo, têm a vida eterna. Ainda quando a gente olha na imagem do lado da lei, a gente vai ver um pouco mais na parte superior, nas nuvens, há uma cena de julgamento. Cristo sobre o mundo e anjos e a companhia celeste ao seu redor. E se você olha apenas para a lei, Cristo é representado como aquele que vem julgar, como aquele que está longe da criação. Mas na frente da imagem, a gente tem os profetas e Moisés, segurando as placas da lei, os mandamentos que Moisés havia recebido quando subiu lá no Monte Sinai. Quando o ser humano se apega apenas à lei,
o único caminho é a condenação. Isto está representado, talvez até de uma forma um pouco mais cômica, pelo diabo e o esqueleto. O esqueleto aqui representa a morte, ele leva o ser humano para o inferno e para a condenação. Talvez você esteja pensando, qual que é o propósito da lei? O propósito da lei é demonstrar que nós somos pecadores e por nós mesmos não temos condições de nos salvar. Isso significa que a lei ela é má, ou ela é ruim, ou não tem nenhum propósito? De forma alguma. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, ele diz assim, se a lei não tivesse dito não cobice, eu não saberia o que era cobiça. Então, talvez trazendo de um aspecto mais prático, a lei, ela reflete, ela revela que nós somos pecadores. Assim como quando nós acordamos e vamos olhar no espelho, a gente percebe que o nosso rosto está sujo, nós precisamos da água para nos lavar. A gente não vai pegar o espelho e lavar o nosso rosto, a gente vai pegar a água e lavar. Da mesma forma, a lei de Deus ela reflete quem nós somos. E como a gente não vai pegar a lei, os mandamentos e tentar nos justificar, a gente vai ir para a água da vida, que é Jesus, que é o Evangelho. Ele é o único que pode nos perdoar e nos trazer vida e nos trazer salvação. O lado do Evangelho representa então a forma como somos salvos. Já temos uma diferença muito grande nas duas imagens. Olhem a expressão dos homens que ali representa a humanidade. Do lado do Evangelho, a expressão é de tranquilidade, de oração, de paz. Do lado da lei, a expressão é de medo, de culpa. E o fato dele estar tranquilo é justamente porque João Batista, segurando a Bíblia em suas mãos, está apontando para Jesus, que morreu na cruz em seu lugar, mas ressuscitou no terceiro dia. Isso é representado pelo túmulo vazio, mas também pelo Cristo acima do túmulo. As vestes de Cristo, espalhadas pelo vento, demonstram que é o Espírito Santo que faz chegar essa mensagem ao coração daquele que recebe a boa notícia do Evangelho. Quando a gente olha um pouquinho para cima da imagem, temos anjos chegando aos pastores para falar da chegada de Jesus. Abaixo da cruz, podemos perceber o Cordeiro, que representa aquilo que Jesus fez, tanto em seu ministério, mas também na cruz. Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, e é o próprio Cordeiro que pisa sobre o diabo, demonstrando que é vencedor sobre a morte, o pecado e o próprio diabo. Embora a lei de Deus ela não nos salve, não é por meio da lei que nós somos salvos, a lei de Deus ela é importantíssima para que a gente reconheça que nós somos pecadores e dependentes da graça de Deus. Uma outra distinção e um destaque que é importante a gente fazer, lei e evangelho não é um contraste para Antigo Testamento e Novo Testamento. A lei e evangelho no Antigo Testamento e a lei e evangelho no Novo Testamento. Por isso, essa distinção ela serve para que a gente perceba a maneira como Deus fala conosco, se comunica com nós, seres humanos, e apresente o caminho pelo qual nós somos salvos. Para finalizar, eu havia comentado que há duas versões de Lei e Evangelho de Lucas Cranach. Uma que está na cidade de Gotha, na cidade da Alemanha, e outra que está na cidade de Praga, na República Tcheca. E é interessante que há semelhanças dessas duas versões, mas também muitas diferenças. Eu quero trazer apenas uma diferença que para mim chamou muito a atenção. É justamente o homem que está ali no centro dessa imagem, representa o cristão, aquele que vivencia lei e evangelho ao mesmo tempo. Não percebam que o corpo está voltado para a lei, mas a cabeça para o evangelho. E tem um comentário de Lutero que eu achei interessante, que diz assim: todo cristão aprende a distinguir lei e evangelho em sua vida. Deixa que a lei conduza o corpo, os seus membros, mas nunca a sua consciência. Quais são as outras semelhanças ou diferenças entre essas duas imagens? Vou ficar muito curioso em ouvir, em dialogar com vocês, ajudar vocês a pensar sobre essa dinâmica de lei e evangelho. Esse foi o Momento Drops Luterano, aqui da Congregação Concórdia. Eu sou o pastor Matheus Schmidt. Uma alegria ter você aqui conosco. Se esses vídeos têm sido importantes, significativos para você, a gente sempre pede para que vocês curtam, comentem, compartilhem com pessoas especiais na sua vida. Um grande abraço e fique com Jesus.